Olá, sejam bem-vindos à nossa live do Evangelho no Lar de hoje, neste domingo 24 de abril de 2022. Bom dia a todos. Muito bom dia. Então, hoje, para quem já viu, eu repito, para quem ainda não viu, a gente tem aqui o capítulo 19, tá? Nossa leitura de hoje. A fé transporta montanhas, nos itens 6 e 7. A fé religiosa, condição da fé inabalável. Bom dia quem está chegando. E é um tema interessante esse da fé, porque é objeto assim, de muitas conversas e controvérsias, né? A fé realmente é uma coisa muito particular, mas na doutrina espírita, quando se trata de fé, a gente tem uma visão um pouco diferente, né? Porque Allan Kardec veio nos trazer a ideia de uma fé raciocinada, né? Que é justamente esse tipo de fé que o espírita procura ter, né? Procura saber, conhecer sobre o mundo espiritual e a partir daí construir as suas convicções, a sua confiança em Deus, né? Com base naquilo que tem de informações e não simplesmente crer por crer, sem saber como, sem saber porquê, sem ter uma explicação racional, né? Porque nós precisamos muito dessa racionalidade para podermos acreditar em alguma coisa. Bom, mas não adentrando no assunto, né, mas aqui iniciando formalmente, vamos fazer nossa prece para elevar nossos pensamentos a Deus, para serenar as nossas mentes e nos mantermos mais receptivos à mensagem do Evangelho, né? Então agradecemos a Deus pelo dia de hoje, agradecemos a Deus pela vida, pela própria existência. Agradecemos pela capacidade de discernimento, por podermos ler o Evangelho, ouvir, compreender. E pedimos, ao tempo que agradecemos, inspiração para que nós tenhamos condições de dar a melhor interpretação possível, segundo o sentido original que Cristo quis nos transmitir, a fim de que possamos fazer o Evangelho, ou do Evangelho, parte de nossas vidas, para nos melhorarmos e melhorarmos o mundo em nossa volta, onde habitamos e onde desejamos cada vez mais paz, cada vez mais luz para todos nós. Que assim seja. Bom, meus amigos, então, começando aqui a leitura de hoje, nós vamos tratar aqui dos tópicos 6 e 7, nesta sequência da leitura do Evangelho, tá? Esses tópicos ainda são da parte, às vezes eu falo sobre isso, né? Ainda são da parte dos comentários de Allan Kardec, né? Então percebam, para quem tem o hábito de ler o Evangelho segundo o Espiritismo, para quem ainda não viu, que sempre tem um início que é dos comentários de Kardec, e tem uma segunda parte que sempre começa assim, Instruções dos Espíritos, certo? Então prestem atenção que antes dessa parte de Instruções dos Espíritos, os comentários do Evangelho são feitos pelo próprio Allan Kardec. A partir de Instruções dos Espíritos, que nesse capítulo aqui, a partir do item 11, são mensagens psicografadas e transmitidas, portanto, pelos espíritos, que a gente diz assim, espíritos da codificação. São espíritos mais iluminados e que trouxeram as principais mensagens que estão nos livros da codificação espírita, né? No Evangelho, no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno, tá? São os espíritos da codificação. Então vamos lá. Então, repetindo, esses itens 6 e 7 são comentários do próprio Allan Kardec. Item 6. Do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm seus artigos de fé.
Sob este aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega, não examinando nada, aceita sem controle o falso como verdadeiro e se choca a cada passo contra a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé repousa sobre o erro, ela se destrói cedo ou tarde. A que tem por base a verdade é a única segura do futuro, porque não tem nada a temer do progresso das luzes, já que o que é verdadeiro na obscuridade o é igualmente em plena luz. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade. Preconizar a fé cega sobre um ponto de crença é confessar impotência em demonstrar que se tem razão. Esse item 6, vou parando aqui um pouquinho, né? Porque a leitura é um pouco extensa. Então, ele começa falando sobre essa distinção entre a fé cega e a fé raciocinada. E eu acho que é até, de certa forma, inevitável tratar da fé segundo aquilo que o Ocidente viveu nos últimos 2000 anos, né? Porque o sistema de crenças que foi predominante nos países ocidentais, tá? Na Europa e aqui também na América, tá? O sistema de crença que envolve o cristianismo, né? Foi o que nos ensinou a fé cega, né? Foi aquele que fez com que culturalmente os povos fossem levados a acreditar em Deus, porque existia a religião predominante que determinava aquilo no qual deveria ser, aquilo no qual as pessoas deveriam acreditar, e isso era colocado de forma impositiva, e foi criado um sistema de, digamos assim, de punições para aqueles que não seguissem esse mecanismo, né? Para aqueles que não se enquadrassem nessa fé, para aqueles que questionassem as crenças que eram colocadas. E o curioso é que talvez as pessoas, de um modo geral, não percebam, mas nesse sistema de crenças, nessa religião especificamente, ao longo dos séculos, tá? Ela sempre foi mudando as suas posições. Aquilo no que as pessoas devem acreditar sempre mudava. As coisas eram verdade até certo ponto. Em determinado momento era feita uma reunião entre os líderes, tá? E a partir daquela região modificava-se a fé, a crença, ou aquilo no que as pessoas deveriam acreditar. E o tempo passava. Então, até aquele ponto da reunião, você tinha uma determinada crença, e depois daquele ponto, não, agora não é mais assim, agora vocês devem acreditar de outro jeito, certo? Então, o que o Allan Kardec quer dizer aqui é que quando você tem a fé baseada na verdade, tá? A verdade nunca muda. Aquilo que você está acreditando porque é verdadeiro, vai ser sempre da mesma forma. Então não tem que haver mudanças naquilo que você crê quando é baseado na verdade. Então se eu estou aqui no sistema de crenças em que a reencarnação é medida que é uma forma que a gente tem do espírito vir para o mundo material para viver experiências aqui e depois retornar para o mundo espiritual, é porque se isso é verdade, sempre será assim. Nesse sistema que eu estou dizendo para vocês, que é claro que eu não vou dizer o nome, mas vocês sabem, tá? A reencarnação era um dos dogmas, era algo que se tratava naturalmente até o século V ou VI, mais ou menos, tá? Não sei exatamente. Acho que ano 500 e alguma coisa, século VI. E houve, portanto, uma reunião, vamos dizer assim, tá? No qual foi abolida a reencarnação como algo que fazia parte desse sistema de crenças. E a partir dali, então, ninguém falava mais em reencarnação. A partir dali, então, né, a crença que foi imposta é que todos nasciam e viviam no mundo material apenas uma vez. Certo? Então, hoje, para muitos, ouvir falar sobre reencarnação é estranho dentro de certas linhas do cristianismo, tá? Por quê? Porque foi imposto de que a reencarnação não existe, né? Não é algo que se deva acreditar porque não é verdadeiro.
sendo que dentro desse próprio sistema já foi aceito, mas um dia foi modificado, né? Outros pontos que conflitam, vamos dizer assim, com a verdade, foram modificados em razão da ciência, né? O conceito que até certo momento da história, né, era vigente, era de que a Terra era o centro do universo. Aí veio um cientista e provou que não é a Terra gira em torno do Sol. E aí aquele sistema de crenças foi modificado, né? Tiveram que reconhecer isso e modificar. Então, vejam, é uma questão de narrativas, né? Então, você tem um sistema que é o dono da narrativa e que impõe aquela narrativa para as pessoas, ainda que não seja verdadeira. A doutrina espírita, portanto, chegou para trazer luz para nós, no sentido de acabar com aquela obscuridade em que vivíamos, no sentido de que a verdade precisou ser revelada. O cristianismo, então, dentro da doutrina espírita, passou a ter o sentido e a interpretação mais voltadas ao que Cristo realmente quis dizer, e não aquela interpretação modificada ao sabor dos interesses humanos, dos interesses dos humanos encarnados, tá? Para que nós estivéssemos dentro desse mecanismo, vou até dizer assim, uma palavra mais forte, de controle, né? Porque não deixa de ser. Então a doutrina espírita ela é mais libertadora nesse sentido. Ela estimula em nós a fé raciocinada, ela estimula em nós a busca da verdade, ela estimula e nos permite pensarmos sobre as mensagens de Jesus, tá? De forma que a gente compreenda perfeitamente o que nos foi dito, o que nos foi deixado lá no início, há 2000 anos atrás, certo? Então existem essas distinções nos sistemas de crença. A doutrina espírita se coloca assim, apesar de que existem algumas divergências de opinião, mas ela é uma religião, não deixa de ser uma religião, e eu digo isso porque um nome muito abalizado dentro da doutrina espírita, uma referência dentro da doutrina espírita, disse sim que a doutrina é uma religião, que é o Divaldo Franco, né? Então, quando perguntado, ele afirmou que a doutrina espírita é uma religião. Então, é uma referência segura para a gente dizer que é uma religião, mas bastante diferente nesse sentido, quando se trata de fé. Bastante diferente porque realmente não nos faz crer simplesmente porque há uma imposição, dizendo que se você não estiver acreditando naquilo que a religião diz, você vai ser punido de alguma forma, seu espírito vai ser punido, ou a sua alma vai ser punida, você vai para um sofrimento eterno depois da sua morte. E a doutrina espírita mostrou que isso não é verdade. É claro que as pessoas podem perguntar assim, mas quem mostrou que não era verdade? Imagine só, a gente está tratando de questões espirituais. E se são questões espirituais, se a gente está realmente buscando entender e compreender como isso funciona e qual a verdade sobre isso, né? Qual a opinião ou qual a informação mais confiável, senão aquela que vem dos espíritos? Tá? Então, as mensagens psicografadas são a principal fonte que Allan Kardec usou para nos explicar e nos colocar tudo isso, né, de uma forma que a gente compreenda a verdade realmente como ela é. E, por falar em verdade, pode surgir uma questão, mas como eu sei se o que os espíritos estão falando é correto, é verdadeiro ou não? O próprio Kardec também colocou isso, né? Isso foi um ponto que ele tratou, para que a gente analise o conteúdo da mensagem, para que a gente não simplesmente acredite naquilo que vem de um espírito através da mediunidade, seja psicofônica, seja psicográfica, né? De qualquer meio que seja, tá? Então não é simplesmente acreditar, um espírito me disse, aí eu vou acreditar no que o espírito me disse, ou mandou a carta, ou falou através de um médium, ou eu mesmo, se for médium, né, ouvi, tá? Então não é para acreditar cegamente, é para questionar, é para analisar o conteúdo da mensagem, para saber se existe bondade naquilo, para saber se existe um bom propósito naquilo, para analisar as consequências da mensagem, se eu colocar aquilo em prática, quais são as consequências que aquilo vai me trazer.
Então, esta é a fé raciocinada que Allan Kardec nos estimulou a buscar. Então, não é acreditar por acreditar, não é acreditar de forma cega, sem questionamentos, porque nós precisamos realmente da verdade, mas muitos se colocaram como donos dessa verdade, quando na verdade, desculpe a repetição, quando o propósito, né, era realmente nos controlar, nos dirigir, segundo interesses que foram inconfessáveis, né, por muito tempo e que vieram à tona, porque realmente aquilo que precisa ser conhecido, esclarecido, não dá para esconder para sempre, tá? O item 7, um pouquinho maior do que o outro, tá? Diz assim: diz-se vulgarmente que a fé não se prescreve. Daí muitas pessoas dizerem que não é por sua culpa se não têm fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve. E o que é ainda mais justo, a fé não se impõe. Não, ela não se recomenda, mas se adquire. E não há ninguém que esteja privado de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais e não desta ou daquela crença particular. Não cabe à fé ir a eles, mas a eles irem ao encontro da fé. E se a procuram com sinceridade, a encontrarão. Isso lembra muito a questão que está relacionada com uma frase de Jesus. Eu acho que de Jesus, se não estiver enganado, algumas coisas a gente tem como se fosse deles, mas não são. Aquela frase que diz: não dê pérolas aos porcos, né? Às vezes mal interpretada. Mas, ou como Paulo de Tarso disse também: não ide pregar aos gentios, né? Também me desculpe se eu estiver errando aqui os dizeres, né? Às vezes eu me confundo. Mas enfim, né? Vamos nos atentar ao conteúdo, certo? Às vezes a gente está querendo impor a nossa fé. Às vezes a gente quer convencer alguma pessoa sobre aquilo que a gente acredita ou fazê-la acreditar em algo. Isso é um erro, na verdade, né? Porque quando a gente tenta fazer isso, às vezes a gente está querendo impor ou fazer com que alguém creia, até porque de forma muito justa, né? Às vezes a gente acredita em algo que é muito bom, a gente gosta e a gente quer compartilhar aquilo, né? Fazer com que outras pessoas tenham a mesma visão, acreditem na mesma coisa, porque é bom, porque vai ser bom, vai fazer bem. E às vezes a gente não percebe que o outro não quer. Então, pode ser que o outro não esteja preparado ainda para isso. Pode ser que a sua fé não se alinhe à fé do outro. Então, é necessário esperar que a própria pessoa esteja pronta para acreditar, esteja pronta para adquirir essa confiança, essa fé que a gente tem. Então, muitas vezes, mais vale o comportamento, o exemplo, do que você tentar convencer alguém. Então, nesse sentido é que Kardec diz: não cabe a fé ir a eles, mas a eles irem ao encontro da fé. Então, isso tem que ser uma ação, uma atitude dirigida da pessoa interessada em buscar. Quando você tenta impor, não funciona. Isso vale para qualquer um de nós. Então, não serve para que alguém faça com que o outro acredite, porque mas é bom, vai ser bom para você. Não adianta, tá? Tem que ter algo espontâneo, tem que ter a vontade, tá, de buscar isso. Então, continuando. Tende, pois, por certo que aqueles que dizem: não queríamos nada melhor do que crer, mas não o podemos, o dizem dos lábios e não do coração, porque em dizendo isso tapam os ouvidos. As provas, entretanto, se multiplicam ao seu redor. Por que, pois, se recusam a vê-las? Quer dizer, por mais que a pessoa diga assim: eu queria acreditar, mas não consigo. Não adianta, porque em volta de nós, a todo momento, a todo instante, existe algo para nos mostrar que há sim no que acreditar sobre a providência divina, sobre as leis da vida, sobre as leis de Deus. A gente aqui muitas vezes ignora, mas está sim ao nosso lado. Nos é negligência, em outros, medo de serem forçados a mudar seus hábitos. Na maioria, é o orgulho que recusa reconhecer uma potência superior, porque lhe seria preciso se inclinarem diante dela. Alguns são negligentes porque realmente não querem buscar. Não me interessa agora, estou aqui, vamos dizer assim, estou aqui ocupado com outras coisas. Estou envolvido com
com interesses do mundo material, do trabalho, diversão, seja lá o que for. São negligentes. Outros, medo de serem forçados a mudar seus hábitos. Outros já perceberam, já sabem que se começarem a viver segundo essa crença nas leis de Deus, se começarem a observar isso, vão ter que mudar suas condutas, porque dentre essas leis existe a lei da causa e efeito, né? Da ação e reação, das consequências. Então vai aumentar o grau de responsabilidade. Quando a gente começa a entender como essas coisas funcionam, a gente se torna mais responsável. Ou pelo menos assim, a gente já pensa duas vezes naquilo que a gente vai fazer, porque a gente sabe que tem consequências. Logo, é mais cômodo eu não acreditar em nada, é mais cômodo eu ficar ali na minha vida cotidiana, sem me envolver com isso, sem adentrar nesses conhecimentos, porque eu estando ali, eu estou na ignorância, e eu permanecer na ignorância é melhor sob certo aspecto, né, por assim dizer, porque eu não vou ser cobrado. Agora, a partir do momento em que eu começo a conhecer isso, começo a me engajar, começo a colocar todo esse sistema de crenças, né, aquilo que a doutrina espírita nos coloca, claro, não de forma impositiva, mas quando eu busco isso, aí eu sei que eu vou ter que tomar atitudes diferentes daquelas que eu tomava quando estava ali acomodado, né? Então eu vou ter que ter uma posição mais ativa diante daquilo que a vida me coloca, né? E já também mais cautelosa. Se eu estiver realmente interessado, né, nessa proposta de crescimento espiritual, nessa proposta de desenvolvimento pessoal, tá? Nesse aspecto que não diz respeito ao mundo material propriamente, mas que diz respeito à vida eterna que nós temos. Então nós estamos aqui de passagem, só que sabendo disso eu também vou ter uma projeção para o futuro. O que vai acontecer comigo quando eu desencarnar? Para onde é que eu vou? O que vai ser de mim na próxima reencarnação? Então, quando eu começo a entender e compreender como essas coisas funcionam, eu já vou projetando o futuro e já vou sabendo que aquilo que eu estou fazendo aqui vai me trazer consequências. E essas consequências podem ser dolorosas, essas consequências podem ser difíceis de suportar. É só olhar para o lado e ver as diversas situações em que as pessoas vivem, né, e compreender que muitas delas, não apenas assim em termos do que a gente tem no corpo, saúde ou doença, nem termos da família em que nós estamos vivendo, mas também onde eu vou nascer, em que condição social, né? Então tudo isso faz parte desse conjunto de consequências, tá? Então quando a gente começa a acreditar, a viver isso, a reconhecer que existem essas leis, essas experiências, a gente passa a ter uma visão bem diferente e passa a medir as consequências dos nossos atos. A gente sai da ignorância e passa para uma vida de responsabilidade, tá? E finalizando, ainda existe aqui, na maioria é o orgulho que recusa reconhecer uma potência superior, porque ele seria preciso se inclinar diante dela. Nós, seres humanos, somos muito orgulhosos, né? E esse questionamento de saber se Deus existe é porque muitos não acreditam que como é que pode existir algo além daquilo que eu estou vendo, né? Aquilo que eu conheço, reconheço, daquilo que a humanidade faz, daquilo que a ciência faz. Nada me prova que exista algo além disso, né? Então não acredito em nada, não acredito em Deus, não acredito em vida fora da Terra, né? Imagine só o universo tão vasto, né? E nós aqui num planetinha pequeno. É só ver um gráfico, né, do planeta Terra colocado ao lado de outros planetas para a gente entender que até fisicamente ou materialmente nós somos pequenos. E aí, né, pensar que tudo isso aqui é único, é exclusivo e não há nada maior, né, do que isso. Enfim, já é uma questão bastante complexa. Continuando a leitura. Em certas pessoas, eu estou falando rápido porque ainda tem muita coisa. Em certas pessoas a fé parece de alguma sorte inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade em assimilar as verdades espíritas é um sinal evidente de progresso anterior. Em outros, ao contrário, elas não penetram senão com dificuldade, sinal não menos evidente de uma natureza atrasada. Os primeiros já creram e compreenderam, trazem ao renascer a intuição do que sabiam. Sua educação está feita.
Os segundos têm tudo a aprender. Sua educação está por fazer. Ela se fará, e se não ficar concluída nesta existência, o estará em outra. Então isso decorre de um princípio básico da doutrina espírita, que é o da reencarnação. Então muitos que já têm essa facilidade de acreditar, de compreender a verdade, é porque já tiveram contato com isso em vidas anteriores, em ocasiões anteriores. Outros que ainda não têm, né, é porque ainda não tiveram. Mas vejam, inexoravelmente isso acontecerá. Ele até diz aqui, ela se fará, e se não ficar concluída nesta existência, o estará em outra. Porque isso é uma das leis inderrogáveis de Deus, né? Que o progresso vai acontecer para qualquer um. Qualquer que seja o estágio evolutivo em que nos encontremos, todos estamos progredindo. Alguns se detêm na marcha, alguns se atrasam, mas todos, invariavelmente, irão progredir. Continuando, diz aqui, a resistência do incrédulo, é preciso nisso convir, prende-se frequentemente menos a ele do que a maneira pela qual se lhe apresentam as coisas. À fé é preciso uma base, e essa base é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Olha a diferença, né? Tem aquele ditado, é preciso ver para crer. Né? Mas às vezes só ver, né? o ato de ver ou olhar não é suficiente, né? Porque há coisas que estão além do que os nossos olhos podem nos mostrar. Então, além de ver, a gente precisa compreender o que é diferente. É algo que vai ao nosso raciocínio, é algo que que vai até a nossa elaboração de conceitos, né? As nossas percepções, elas têm essa elaboração de entender se é bom ou mal, se é certo ou errado, né? A gente tem muito desse dualismo. Tá? Só que muitas vezes a gente não precisa desse dualismo, mas a gente precisa de algo mais intuitivo. Tá? E essa compreensão pode sim se valer da nossa intuição para que a gente consiga realmente ter uma percepção mais acurada e assim a nossa fé se desenvolver com mais dentro dessa racionalidade que a gente busca, o que o Kardec fala aqui para nós. São questões que podem ser aprofundadas em uma outra circunstância, mas aqui, a princípio, é exatamente isso, né? Ou pelo menos a gente vai nessa linha. A fé cega não é mais deste século. Ora, é precisamente o dogma da fé cega que faz hoje o maior número de incrédulos, porque quer se impor e exige a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Esse é um ponto de vista muito interessante, que a fé cega, na verdade, foi afastar muitas pessoas da fé em Deus, dessa crença que nós precisamos ter, crença no sentido de confiança, né? Da certeza de que Deus existe, de que está conosco, de que quer o nosso bem, de que é o nosso Criador. Tá? Então, a falta de explicações fez com que muitas pessoas se afastassem. Essa questão pode ser vista no sentido, para que eu vou acreditar só porque aquela pessoa está me dizendo que eu devo acreditar? Então, daí a doutrina espírita se colocar de uma forma diferente, no sentido de que ela não simplesmente diz que você tem que acreditar. Na verdade, não diz que você tem que acreditar. Ela lhe coloca elementos para que você possa discernir, você possa assimilar, você possa compreender, como foi dito aqui, e a partir disso desenvolver a sua fé, o que é bem diferente de impor a crença a alguém. É essa fé contra a qual, sobretudo, se obstina o incrédulo, e da qual é verdadeiro dizer que não se prescreve, não admitindo provas, ela deixa no espírito um vago de onde nasce a dúvida. A fé raciocinada, a que se apoia sobre os fatos e a lógica, não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. Crê-se porque se está certo, e não se está certo, senão quando se compreendeu. Crê-se porque se está certo, e se está certo, senão se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então não tem essa história de dizer que é verdade até aqui, a partir de agora decidimos que vai ser de outro jeito. Até aqui pode isso, mas depois daqui não pode mais. Ou até aqui não pode, mas agora pode. Né? Entendam dessa maneira. E é esse resultado que o Espiritismo conduz. E triunfa também da incredulidade todas as vezes que não encontra oposição sistemática e interessada. Então, é uma passagem aqui que trata, na verdade, todo o capítulo, né, que trata sobre fé, bastante assim, convidativa
reflexões, tá? Principalmente para nós que fomos educados, né? Para quem já é de berço espírita, certamente já não tem muito disso na sua infância, adolescência ou boa parte da idade adulta. Mas é sim razão de reflexão, porque precisamos olhar para um texto como esse, compreender qual o sentido dessas explicações, compreender qual o propósito, né, que nos foi colocado por Allan Kardec na sequência, tá, pelos espíritos da codificação. Nós precisamos do raciocínio, tá, como nosso guia, porque senão nós simplesmente vamos ser conduzidos. E a proposta da doutrina espírita não é essa, né? Não é conduzir ninguém, não é dominar ninguém, não é determinar o que é certo e o que é errado. É permitir que nós exerçamos o nosso livre-arbítrio, é permitir que nós sejamos livres para que assim a gente raciocine livremente e, claro, tenhamos consciência de que tudo que nós fazemos existe uma consequência e que a gente assuma essas consequências, não longe daquela ideia de culpa, longe daquela ideia daquela palavra que é mais forte do pecado, tá? Longe daquela ideia de que existe uma punição eterna, que só existe aquela dualidade céu e inferno, ou você vai para o céu ou você vai para o inferno e ali vai ser eterno, tá? Não, mas que a vida se desenvolve de forma mais dinâmica, de forma mais racional, né? Sem que Deus não é aquele ser antropomórfico, não é quando se fala imagem e semelhança de Deus, não é porque Deus é aquele Senhor imaginado, né, aquele Senhor que está sentado num trono, né, de cabelo branco e barba branca lá, e que se irrita, que fica irado quando nós cometemos algum erro. Não, nada disso, tá? Quando se fala imagem e semelhança de Deus, não é imagem física, né? Simplesmente não devemos acreditar que existe um Deus físico como nós. Então, recorrendo ao livro dos Espíritos, a primeira pergunta é: que é Deus? E a resposta é a inteligência suprema do universo. Não fala em um ser específico, fala em uma consciência, né? Se a resposta for inteligência, né, significa uma consciência, certo? Então é preciso que a gente tenha uma visão realmente mais ampla e melhore a nossa percepção, o nosso discernimento, nossa compreensão. É o que hoje muito se fala de expansão da consciência, tá? E que a gente saia desse jugo, dessa dominação que vivemos durante muito tempo, tá? E que isso também nos permita o crescimento moral, espiritual, para melhorar não só, como eu disse antes, né, a nossa própria vida, mas melhorar a vida do nosso entorno, do mundo em que vivemos, tá? Então, quando todos nós tivermos toda essa compreensão, quando a nossa fé for desenvolvida nesse sentido, eu particularmente acredito que a gente vai viver num mundo melhor, em que as coisas vão melhorar para nós. Já estão melhorando, né? Muito se fala da transição planetária, porque realmente está acontecendo, né? Porque realmente a gente vai mudar de patamar consciencial, né? Claro, não existe aquela coisa de você, num estalar de dedos, mudar tudo, né, de uma hora para outra. Mas à medida que a gente está aqui conversando, ou outras iniciativas como essa vão fazendo com que essas ideias cheguem às pessoas, ainda que pouco a pouco, né, ainda que em quantidades pequenas, mas isso vai mudando o coletivo, isso vai mudando o conjunto, tá? Então esperamos que isso seja para o bem de todos, que todos nós possamos viver em um mundo melhor. Bom, então é isso, né? Então, vamos novamente agradecer a Deus pelas nossas vidas, agradecer a Deus por estarmos aqui e agora interagindo, conversando, conhecendo o Evangelho, agradecer por termos essa oportunidade de que algo nos toque e nos modifique no sentido de que a gente possa fazer melhor, a gente possa viver melhor, e rogar a Jesus, sobretudo, que a gente tenha a inspiração, a gente tenha as boas influências, a gente tenha esse auxílio que o plano espiritual sempre nos presta, né, no sentido de nos intuir os bons raciocínios, as boas decisões, nos intuir aquilo que nós devemos buscar de bom, verdadeiro e justo em nossas vidas, e tendo sempre o Evangelho de Jesus como nosso
guia, né? Já que Ele é além do nosso guia, nosso modelo, é o caminho, a verdade e a vida. Então que Jesus esteja conosco, com todos nós, nos intuindo, nos estimulando para o bem, para o crescimento, para a verdade e para uma vida melhor, para um mundo melhor. Que assim seja. Obrigado a todos que compareceram, que dedicaram um pouquinho do seu tempo ao Evangelho, né? O que nos interessa aqui é o Evangelho. E para quem está assistindo aqui ao vivo, nesse momento, um bom domingo, né? Um bom resto de domingo a todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau para vocês.